Olá, mães, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda Fronza e aqui estamos para conversar sobre mães que estão na transição entre o carrinho de bebê e a cadeira de rodas, nessa comunidade que mais ajuda a facilitar o seu dia a dia, nesse seu início, né, de começar essa vida como mãe de cadeirante, né? O nosso tema de hoje vai ser sobre os primeiros desafios que a gente enfrenta, né, na adaptação da criança cadeirante, né? Vamos falar da acessibilidade, vamos falar de um pouco sobre preconceito, um pouco sobre ajustes e os primeiros eventos que acontecem quando a gente troca do carrinho de bebê para a cadeira de rodas, né? Então, eu lembro muito bem quando eu fiz essa transição do carrinho de bebê para a cadeira de rodas. O meu carrinho, o meu carrinho não, o carrinho da minha filha, ele era, aguentava bastante peso, né, ele tinha até tamanho para suportar os pés dela, só que a gente foi descendo o apoio do carrinho bastante com uma plataforma de acrílico que a gente desenvolveu. Então, o pé dela foi até o limite, quase próximo do chão, né, para o uso do carrinho, porque como ela era pequena, ela cabia ainda em carrinho. Mas o carrinho, a gente levava um carrinho só em todos os lugares e, e levava lá no colo. E chegou num ponto em que não deu mais para levar no colo, que esse é o ponto em que a gente começa, né? A gente vai percebendo que não dá mais para levar no colo nos lugares, ela não ficava posturada, o peso, né? O peso é grande para você transportar para algumas distâncias e a cadeira ela começa a ser um elemento muito necessário na vida dessa criança. Então, no nosso caso, a cadeira ela veio com a demanda da escola, né? Na escola, ela precisou passar da cadeira do carrinho para a cadeira, né? E daí eu lembro de eu ter ficado muito, mas será a cadeira, já a cadeira, né? Com aquelas perguntas que a gente fica, será que a gente não consegue ficar mais tempo no carrinho? E a cadeira com a roda grande para ela tocar, era uma outra coisa totalmente diferente do esquema que a gente estava de carrinho, né? Então, e quando essa mudança aconteceu, não é uma mudança só no equipamento, né? Que muda assim o equipamento, mas a adaptação não é só dela, é da família inteira, né? A, a cadeira ela exige mais espaço, enfim, uma logística diferente do que o carrinho, que muitas vezes ele é todo dobrável, ele é mais fácil, ele é mais leve, enfim, tem uma série de coisas que muda quando a cadeira muda. E a cadeira traz o estigma, né? Que a gente pode ter um preconceito em relação a isso, eu até tinha também, de ser cadeirante, né? A minha filha, por enquanto que ela usava carrinho, ela não era cadeirante, mas aí depois que ela saiu do carrinho, ela virou realmente cadeirante, né? E daí, as saídas tinham que ter uma logística diferente, a se apropriar dos espaços e nos locais, toda a logística mudava, né? Então a gente teve que reaprender a fazer coisas que a gente fazia antes com muita naturalidade, até que isso virasse algo novamente natural, até que isso virasse um novo normal de fazer aquelas coisas. Mas até então a gente precisou reaprender dentro dessa rotina, né, de ter uma cadeira em casa, né? Então, cadeira exige planejamento, existe adaptação, existe ajuste no carro, existe tudo. Mas, assim, essa minha experiência na escola foi realmente esse momento em que eu me deparei com uma cadeira como algo. Poxa, minha filha é cadeirante, né? Então foi aquele momento que eu vi, mas era assim, era uma cadeira de princesas, era uma cadeira que tinha sido, que cabia o tamanho dela, era uma cadeira bem pequenininha, né? Pequenininha que eu digo é do tamanho dela, porque eu achava tudo pequenininho. Mas assim, no fim foi bem bacana, né? Mas passado esse primeiro período, que é o período em que a gente tem bastante resistência, eu diria, não diria preconceito, eu diria resistência. A gente resiste bastante de chegar nesse momento de, pronto, agora eu tenho que ir para a cadeira, né? E esse momento, ele é acompanhado de
muitas emoções, muitas mudanças, né? A gente tem que conversar também com a criança, a gente tem que, né, fazer adaptações familiares. Então, é um período que carrega em si mudanças, enfim, mudanças. Então, e aí eu pergunto para você, já nessa primeira pergunta que eu deixo aqui com vocês, qual foi a primeira grande adaptação que você precisou fazer quando veio a cadeira de rodas do seu filho? Foi no carro? Foi em casa? Foi na escola? Foi na clínica? Né? E de onde é que veio essa sugestão? Geralmente ela vem dos profissionais que atendem, dos fisioterapeutas, enfim, do pessoal da terapia. Geralmente ela vem desse público, ó, pelo menos a nossa veio desses terapeutas, dos fisioterapeutas que cuidavam dela. Fernanda, olha, já é hora de trocar e trazer realmente a cadeira de rodas para cá, né? Então, assim, vou falar de coisas muito práticas em relação à estratégia de dia a dia que a gente pode ter nesse primeiro momento em que a gente faz essa troca, né? Então, assim, a gente tem que pensar que quando a gente troca, algumas coisas a gente tem que manter muito prático. Então, assim, ó, ajustes em casa, a gente vai ter que facilitar a nossa vida. E quando é que a gente facilita a nossa vida? O caminho ele tem que estar livre para a passagem da cadeira, né? Sem grandes reformas, sem grandes gastos, né? Você vai ter que adaptar o que for possível. Então, deixar o caminho livre, pensar em mudanças de móveis, pelo menos o caminho entre quarto e banheiro, que a criança use banheiro, né? Esse é um caminho que tem que estar bem livre porque ele vai ser bastante usado, ou na área de alimentação também, em relação à mesa, é um caminho que tem que estar desobstruído, porque vai ser um caminho bastante usado, né? A questão de banho, o banho é um local à parte, né, que merece toda uma atenção, mas o banho ele também vai ter que ser o banho e o banheiro. O banho vai ter que ter um protocolo de como fazer, a depender das condições de independência da criança, né? Usar equipamentos outros ali, banheiras adaptadas, ou se a criança conseguir, em cadeiras que ela consiga tomar banho e ficar sentada, porque trata-se de uma criança que não fica em pé, né? Então, a cadeira, ela chega até próximo do banheiro, aí faz uma transferência da cadeira do banho, a cadeira de casa para a cadeira do banho. Existe cadeira de banho também, tem pessoas que usam cadeira de banho, ou também tem outras que utilizam cadeiras mais simples que dão conta, ou banheiras, que são aqueles formatos de concha, que a criança fica ali dentro, quando são mais comprometidas da parte de controle motor, né? Mas essa parte do banho é uma questão à parte. Mas o banheiro também vai ter que ser pensado. Se tem box, como é que faz com box? O acesso ao vaso sanitário, se consegue chegar, se a porta permite que a cadeira passe ou não, né? Então, essas coisas de higiene, elas vão ser muito utilizadas e elas precisam ser pensadas quando a cadeira vai vir para dentro de casa, né? As tarefas de casa mais acessíveis que a criança precisa fazer, se ela tiver independência com a cadeira, deixar que a cadeira, as tarefas mais fáceis para a criança, adaptar a cozinha para a criança participar das atividades de casa, adaptar coisas que ela consiga acessar com a cadeira, né, porque a cadeira às vezes tem móvel que bloqueia embaixo, então vai ter que ter um espaço embaixo ali da cadeira para a cadeira poder entrar nos ambientes, né, porque a criança tem que ser envolvida também nas questões de casa, dentro das possibilidades que ela tenha, né, eu digo em relação às questões motoras. A questão de transporte, né, a mobilidade gera um grande estresse, né, porque a cadeira, ela tem que primeiro caber no carro. Eu vou contar aqui uma situação que nós estamos agora procurando para a nossa troca do carro, e o primeiro item que eu vejo no carro, se ele atende a gente, obviamente, dentro do orçamento que a gente dispõe para compra, é se na mala cabe a cadeira que eu uso, obviamente. Se a mala couber a cadeira que eu uso, com folga, então vou pensar em outros aspectos daí do carro, ou outros critérios que pessoas que não têm cadeira pensam, né? Mas o primeiro é caber a cadeira, e eu vou com a cadeira nas concessionárias que eu vou ver as questões do carro, enfim. Então, estou nesse processo atualmente e levo a cadeira dela para fazer esses testes ao vivo, em loco, nas opções que o nosso orçamento permite e nas opções que a gente gosta, né? Então,
a questão da acessibilidade, então envolve a questão de o transporte público tem, né, opções de transporte público com plataforma de elevação, isso está escrito, né, nos ônibus e acho que só os ônibus que tem isso aí, que são opção para quem usa cadeira, porque subir a cadeira de uma criança até às vezes dá com a ajuda de alguém, subir, mas o degrau do ônibus é muito alto, então tem plataforma de elevação que desce, espera o cadeirante entrar e, enfim, continua. As questões de acessibilidade nos locais, né? Isso é uma coisa que tem que ter bastante. No primeiro momento, a gente vai ficar meio desorientado com a quantidade de coisa que tem para pensar, mas os locais, geralmente os locais que você já ia de carrinho, você vai com a cadeira e eles são mais ou menos a mesma coisa em relação à acessibilidade, né? Porque talvez você fizesse mais coisa no carrinho com a criança no colo. E quando você passa para a cadeira, você passa a levá-la menos no colo e deixá-la na cadeira para grandes distâncias. Então, avaliar as questões de infraestrutura do local, como é que é para chegar, se tem banheiro próximo, essas questões que envolvem a chegada em um local e que tem infraestrutura, né? Se tem pedra, se tem areia, se tem grama, isso tudo conta quando a gente vai se deslocar com cadeira, né? Que é uma coisa que pessoas caminhantes, elas não prestam atenção porque simplesmente passam e não tem problema. Mas para quem tem cadeira, isso sim é uma grande questão, né? Que ela tem que ser vista, não é um impeditivo, não é limitante, não é nada, é só ser planejado. Aliás, tudo é planejamento, né? E estratégia. E que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo e vai ficando normal e vai ficando tranquilo de fazer. Ela vai sendo, aos poucos, essa cultura da cadeira, ela vai sendo inserida nas nossas vidas e a gente vai tendo nossos jeitos de fazer para situações que antes a gente ficava desesperado, né? Mas a questão, por exemplo, de viagens, é uma questão que vai ter. Se você faz viagem de carro, é uma coisa, se você faz viagem de avião, é outra coisa. Mas tudo isso você vai levar a cadeira e vão ter soluções para a gente manejar com isso de uma forma natural, né? No avião, você tem que tirar, para você passar pelo raio-x, você tem que, em geral, tirar da cadeira para poder passar com a criança, né? De carro, dependendo da quantidade de horas ali, bom, a criança fica na cadeirinha ou no seu assento normal, e a cadeira está lá atrás para quando vocês precisarem sair para alguma coisa, arma a cadeira e sai, né? A questão da cadeira é uma questão que conta bastante, porque a escolha da cadeira certa é uma coisa que vai fazer bastante diferença para a criança, né? Então, ela vai sair de um carrinho para uma cadeira para ela ficar melhor posturada, para ela ter mais conforto, para ela ter mais liberdade, para ela poder, ela provavelmente se deslocar com a cadeira. Então, essas questões elas vão contabilizar aí para a troca e para a escolha do modelo certo. Quem faz essa escolha são os terapeutas, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, que fazem todas as medidas e, né, para as medidas da criança, com todas as especificidades que tem, com todas as demandas que tem em relação a acessórios, o que precisa, mas possivelmente a gente vai ter que adaptar a cadeira que venha de fábrica, né, com a demanda para a criança. Então, ela vai passar, os terapeutas vão passar as medidas em geral ali da cadeira, e depois que a cadeira vier, possivelmente você vai ter que fazer adaptações ergonômicas, né, para deixar a criança ali com acessórios feitos sob medida, para deixá-la muito bem posturada, muito bem sentada, muito bem organizada ali na cadeira, para evitar situações de dor, escaras, ou enfim, o que seja em relação a desconfortos de estar num local que se senta o tempo todo, né? E uma coisa interessante sobre a cadeira é você, nessa escolha da cadeira, envolva a criança na escolha da cadeira. Cor, se tem, coloca adesivo, porque quando você traz a criança para a escolha da cadeira, tudo fica mais leve. Ela já vai participando do processo desde a escolha, né? A escolha que eu digo é dentro do que os terapeutas definirem,
a criança escolhe o que dá para ser definido, né? Cor, desenho que tenha, ou colocar adesivo, ou enfim, né? E isso vai fazer com que ela sinta-se segura e feliz, porque a cadeira vai ser uma parte, né, dela por um longo tempo, né? Até que ela troque de cadeira ou até que ela não precise mais da cadeira, né? Mas e testar as cadeiras, né? Também, se for possível, testar as cadeiras é sempre interessante, né? Para a criança que vai tocar a cadeira e para quem vai levar a cadeira, né? Como é que a cadeira, se ela é fácil de manejar, se ela tem mais. Cada cadeira tem as seus prós e os seus contras, né? Então, essas pequenas mudanças vão aumentar a independência e vão reduzir o impacto da transição. São muitas coisas para pensar, mas a gente vai sentindo elas, na medida que elas forem acontecendo, a gente vai sentindo e a gente vai se apropriando delas para poder resolver aos poucos, né? Então, eu já dei algumas dicas aqui do que a gente deve observar, de como fazer, né? E para que esse processo seja o mais tranquilo possível, né? Uma coisa muito importante que a gente tem que fazer nesse processo da transição, que ele está além das questões de infraestrutura, física, enfim, é fortalecer a autonomia, né? E o empoderamento da criança, né? No dia a dia, né? Incentivar a criança a se movimentar, se ela tiver condições de se mover com o braço, de tocar cadeira, né? Permitir que a criança tenha decisões sobre a sua mobilidade, para onde é que ela queira ir, ajudá-la no que for possível, se ela não consegue chegar até aquele destino final, mas tá ali sempre com ela para que a cadeira seja um trampolim para ela fazer outras coisas que antes ela não conseguia, né? Então, estimular a questão da socialização, o tamanho da cadeira é bem importante, a cadeira tem que ficar num tamanho que ela consiga, por exemplo, estar na mesma altura dos amigos, né, para que ela não se sinta a parte do grupo dela, então até a altura da cadeira importa, né, como transformar atividades simples em oportunidade de interdependência, de independência, perdão, sabe, trazer situações de festas de aniversário, de situações comuns, corriqueiras, que ela tem que participar e que ela vai estar na cadeira, né? Por que não? Então, isso é uma coisa que a gente vai trazendo e ela vai se apropriando e as coisas vão ficando fáceis para a gente e para a criança, né? A gente, por vezes, vai se deparar com olhares, né, são inevitáveis para as pessoas que veem crianças pequenas em cadeiras de roda, né? Quando a gente chega em locais para estacionar, por exemplo, com o símbolo de cadeirante, no meu caso, eu não sou cadeirante, mas a minha filha é cadeirante, então gera bastante descrença nas pessoas quando eu desço do carro e não sou deficiente físico, mas eu estou com adesivo de deficiente, e até que os olhares, eles ficam me censurando até que eu tire a cadeira. Aí, quando tira a cadeira, aí as pessoas parecem que, com o mesmo olhar de censura, elas querem trazer doçura, né, e acolhimento, porque fui julgada porque desci do carro sem a deficiência, e estacionei numa vaga para deficiente. Isso é muito, muito comum de acontecer, né? Eu diria que 90% dos casos que eu paro e desço, eu recebo esse tipo de olhar, né? E quando eu estou com a minha filha, por exemplo, passeando no shopping, as crianças, né, que não têm filtro nenhum, elas olham bastante. Os adultos que olham, que veem a gente, também tem esse olhar, é um olhar, né, assim, de curiosidade até, na maioria das vezes. Mas é aquele olhar que vai de baixo assim para cima ou de cima para baixo, mas é aquele que faz o raio-x, né? Não tem aquele olhar que faz o raio-x e que a gente se sente olhada, mas e a gente tem que lidar com isso com naturalidade, né? Então, tenha respostas prontas para perguntas que possam vir, né? Ou comentários que possam vir, do tipo, mas ela era tão pequena e já está andando na cadeira de rodas e ela não fez tratamento para isso, não tem solução. Essas perguntas, elas vão, em algum momento, talvez elas apareçam. E daí você tenha respostas já prontas para você dizer com naturalidade, com tranquilidade, dizer que isso é o melhor para ela, e ela está feliz ali, e, enfim, ali vai dar independência para a criança,
Mas se você tratar isso com naturalidade, as pessoas fatalmente elas não têm muito como, elas esperam muito para ver qual é a nossa reação enquanto pais e como proceder com a criança, né? Então, e ajudar mesmo a criança a se sentir confortável em público, fortalecer a autoestima dela, né? Porque ela está ali sentada para ajudar ela a se deslocar, somente por isso, né? E tenha também estratégias para tornar os lugares que você frequenta o mais acolhedor possível, né? Seja escola, seja espaços sociais. Ao longo do tempo, como você for frequentando esses locais, você vai vendo quais são as demandas que você precisa que eles se ajustem para que você tenha mais naturalidade ainda, mais tranquilidade ainda, né? E, assim, ensinar a criança a se posicionar, a se orgulhar da cadeira, não se achar menos porque está ali na cadeira. Eu costumo sempre, quando os semestres começam na escola da minha filha, lembrar para a próxima professora que ainda não a conhece, que não é porque ela está sentada na cadeira que precisa de menos, né? Ela é menos, não subestime pela cadeira de rodas, né? Ela tem também síndrome de Down e tem as limitações dela com várias coisas. Mas o fato dela ser cadeirante, isso gera um sentimento de pena nas pessoas, dá uma dó, né? Dá, tadinha, tá ali sentada, que dó. Isso é muito comum. É uma dó que dá, e essa dó, às vezes, ela atrapalha para que a potencialidade da criança ela seja desenvolvida, porque ela vai precisar sim de ajuda para a locomoção, ela vai precisar sim de ajuda para as questões de limitações dela, mas ela vai precisar de ajuda, não vai precisar que façam por ela. Então, o que as crianças estiverem fazendo, que ela faça junto, que ela tenha a oportunidade de se desenvolver, de se mostrar também, e não é o fato dela ser cadeirante, que isso vai deixar com que ela seja tratada como diria na brincadeira, como café com leite, né? Então, a forma como a família encara a cadeira, a transição da cadeira, influencia demais em como é que a criança vai se sentir em relação a ela. A normalidade que você impuser e trouxer, o envolvimento que você der para a criança, isso vai ser fundamental para que a aceitação da cadeira e a naturalidade da cadeira sejam imprescindíveis. Minha filha já dançou música de festa junina, enfim, uma quadrilha com um par na cadeira de rodas dela, né? Então, ela tinha um par caminhante e ela era cadeirante, e eles fizeram uma quadrilha numa festa junina, porque a escola se propôs a fazer esse momento, nesse movimento de que todos iam fazer apresentação, e ela estava ali com o par dela para dançar a festa junina, né? Então, isso foi bem, bem legal, bem especial, e trouxe, assim, uma equidade muito bacana para ela e para todos, né? Trouxe um aprendizado muito bacana para todos, né? Então, a adaptação, ela vai além das questões físicas, como eu já falei, né? Então, como observar os desafios diários e criar soluções. A gente vai ter muita coisa baseada em observação que a gente vai ter, e a observação é que vai trazer essa expertise para a gente de muitas coisas. Algumas você pega em situações, em conversas com outras mães, em trocas, mas outras são especificidades suas, né, particularidades suas, e a observação ali sempre dos aspectos que podem ser melhorados, esse olhar de melhoria ele é muito importante, né? Então, incentivar a criança a fazer as coisas de forma independente, né? Falar para ela que ela está crescendo e que ali é uma fase de mudança para ela também, ela já vai se perceber, né? Porque essa altura que ela for para a cadeira, possivelmente ela já está numa idade que ela entende que ela é diferente dos amigos em relação a isso, né? E transformar a resiliência numa oportunidade de aprendizado para a família e para a criança, né? Não é fácil, mas é possível, e é a condução da gente que vai determinar como a criança vai se sentir, como essa coisa vai ser feita, né? É muito importante a questão do apoio emocional e psicológico da adaptação da criança, da família também, porventura, né? E essa adaptação, ela como eu já falei outras vezes, ela é física e ela é mental. Então, para você que está nesse momento agora de fazer a transição, não tenha medo, sabe? Fique tranquila, mãe. As coisas elas vão funcionar, elas vão dar certo. O seu acolhimento com essa situação é que vai ser determinante.
Então, ela pode parecer desafiadora essa situação, mas com informação, com planejamento, sabe, a gente pode tornar esse processo mais leve. Os nossos filhos, eles merecem autonomia, merecem independência, a cadeira vai trazer tudo isso. Então, a gente pode juntos criar um ambiente que favoreça isso. Então, traga familiares para junto nesse momento, traga amigos próximos que possam dar, sabe, esse suporte para que as coisas elas fluam da melhor forma possível. Então, vou deixar aqui só um resumo rápido do que a gente falou aqui. Pequenas adaptações em casa e no transporte, elas fazem grande diferença para que a nossa vida continue, né? A nossa vida precisa continuar, aliás, a vida de todos. A autonomia da criança precisa ser incentivada, precisa ser estimulada, e a cadeira vai permitir que isso aconteça, né? E a forma como a cadeira é vista pela família influencia absolutamente e totalmente na experiência da criança. Então, o que eu queria falar para vocês sobre cadeira era isso hoje, nesse primeiro momento, e queria encorajá-las a se permitir, a acolher esse momento, sabe, não é fácil, mas ele é possível, e junto a gente vai conseguir fazer com que essa transição seja o mais leve, confortável possível para a gente, família e para a criança. Então, vou ficando por aqui e até uma próxima.